Pai do Senhor, meus irmãos, quantos nessa noite já puderam sentir a presença de Jesus aqui? E onde Jesus está, milagres acontecem. Talvez você esteja esperando um anjo aparecer aqui, mas do seu lado aí tem um anjo. É que Deus normalmente usa pastor João Batista, usa gente para abençoar a gente. Então abençoe quem está ao seu lado aí, diga que bom que você veio. Deus abençoe, podeis assentar. Pede para os meninos não tocar, porque eu fico perdido, por favor. Tá? Pede com jeitinho. Queridos, podeis assentar. Quero trazer uma reflexão nessa noite. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez na nossa igreja, na nossa casa. Obrigado, pastor João Daí, pela confiança. E pastora Kátia, pastor Albert, toda a diretoria desta igreja, louvando a Deus por tantos amigos que estão aqui nos visitando hoje, com certeza já meio caminho andado para ficar congregando por aqui mesmo, né? Aqui é a casa de Deus, o lugar da bênção. Deus abençoe o Fabrício, Deus abençoe nossa vice-governadora, Celina, que o Senhor continue abençoando vocês. Eu gostaria de compartilhar um texto extremamente familiar de todos aqui, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, apenas 2 versículos, 8 e 9. Lucas 15, versículos 8 e 9, que nos diz o seguinte: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E há uma outra versão que eu sou até muito mais fã dela, porque ela é mais próxima do original, que ela diz o seguinte: porque já achei a dracma que eu havia perdido. E há uma diferença enorme aqui, pastor Valdir, porque o grande problema da humanidade é achar um culpado, é a tentativa exacerbada de justificar os seus erros e fracassos procurando um culpado. Isso é um problema adâmico, já começou no Éden, quando Deus aparece para Adão, depois que ele havia transgredido, e Deus disse: Adão, o que aconteceu? Então Adão, ao invés de assumir a culpa, assumir que errou, que vacilou, que pecou, ele simplesmente acha um culpado. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu. Porque indiretamente Adão está passando a bola para Deus. Ele está dizendo: eu não pedi para o Senhor esposa, eu nunca orei te pedindo esposa, eu nem sabia que existia mulher, o Senhor não me perguntou se eu queria, o Senhor me deu uma anestesia do tamanho de um jegue. Quando eu acordei, tudo bem que esse The Fly aqui é The Fly mesmo, era perfeita, mas eu não pedi. Então Deus é culpado, ou pelo menos a metade da culpa é dele, e a culpa é da mulher. Aí Deus chega para Eva e diz: Eva, o que aconteceu? Ela arruma outro culpado. A culpa não é minha, a culpa é da serpente, é do diabo. E isso tem, ao longo dos anos, proliferado inconscientemente no nosso imaginário cristão, de tal forma que nós estamos à procura de um diabo. Precisamos de um diabo. Esse diabo pode ser o diabo mesmo, o Satanás, o capiroto, ou como dizia o Padre Léo, o encardido. Pode ser qualquer espírito maligno, mas também pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser uma instituição. É mais
fácil achar o diabo do que assumir a culpa. Mas eu quero dizer para você que todo o processo de restauração começa quando nós nos conscientizamos que somos pecadores e eternamente dependentes da graça de Jesus Cristo. Esta parábola, e você sabe que nesse capítulo 15, há pelo menos a exposição de 3 parábolas. A primeira, da ovelha perdida, esta que eu vou falar de forma extremamente sintetizada, dado a exiguidade do horário. Ainda temos a celebração da ceia, em que pese, pastor João me deixou muita vontade, mas a terceira, que é sobre o filho pródigo, que até hoje eu estou tentando entender quem é o pródigo dos dois, se é o que foi embora ou o que ficou, porque o que foi embora voltou, mas o que ficou nunca esteve. Nunca esteve. Acontece um detalhe que esta parábola vai nos dizer sobre perdas, e começa dizendo qual uma mulher que tendo 10 dracmas, se não todos aqui, mas eu acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui e daqueles que nos assistem, sabem perfeitamente que a dracma era uma moeda que pertencia ao Império Greco-Romano. Não precisa ser historiador para você saber que a Grécia prevaleceu na cultura, mas o domínio físico, o domínio político era de Roma. Então havia uma moeda, e são 3 culturas embutidas ali: a cultura romana, a cultura grega e a cultura judaica. Esta moeda, que representava basicamente 2 dias de trabalho de uma mulher. Ela tinha 10 dracmas. Segundo alguns historiadores, me atrevo a dizer aqui pelo menos o nome de 2, que é Flávio José e o grande arqueólogo que nós temos hoje no mundo cristão, Dr. Rodrigo Silva, que afirmam que esta mulher possivelmente ela tinha recebido essas dracmas do seu pai. Caso ela ficasse viúva, ela teria que retornar à casa do seu pai, mas não poderia chegar lá sem as 10 dracmas. O grande problema nosso hoje é que nos acostumamos a vir à casa do pai sem dracmas. Perdemos e parece que essas perdas não significam tantas coisas assim. Não significa muito na nossa vida. Perdemos, às vezes, a sensibilidade espiritual. E não, quem me conhece sabe que eu não sou do manto, do reteté, do redereguedé, do the fly. Eu gostaria muito de ver um anjo, nunca vi nem a asa do anjo, se é que anjo tem asa. Sim, pastor, o senhor ia dizendo alguma coisa? Hã? Pois é, aí... eu já fui, ele está dizendo que eu já fui, mas isso é quando eu era novo convertido. Agora acontece que é importante lembrar que Deus, independentemente da minha fé, Ele opera segundo a vontade dEle. Eu não estou falando isso aqui em detrimento aos irmãos que gostam, que são do manto. Eu sei que alguns irmãos aqui gostam. E quem não gosta de glorificar a Deus quando a presença de Deus se manifesta? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que acha que a glória de Deus é sair gritando no meio da igreja, pulando em cima dos bancos, chutando a canela do irmão, enfiando o dedo no olho de coruja do outro e dizendo para ele que se ele não rasgar o peito em glória a Deus e aleluia, vai cair um raio do céu e consumi-lo. Irmão, aqui não é a congregação do Odin nem do Thor, aqui é a casa de Deus. Dá glória a Deus quem tem glória para dar. Ninguém é obrigado ou condicionado a ficar, entendeu? Você entendeu o recado. Agora é curioso que nesse contexto, sou pentecostal desde 1980, quando aceitei a Jesus, ou fui aceito por ele, não sei se tem algum calvinista me ouvindo,
Mas não importa, se fui aceito ou aceitei, está tudo dentro do pacote. A verdade é que acredito nas reais manifestações de Deus. O que eu tenho dificuldade de assimilar são aquelas pseudos manifestações que as pessoas acham que para ser mais crente do que todo mundo tem que ver anjo todo dia e toda hora. Mas eu quero dizer para você que o anjo, a presença, a manifestação angelical não pode ser maior do que aquilo que nós já temos aqui, que é a presença do Eterno, a presença do Espírito Santo que está aqui no nosso meio, que trabalha num volume de glorificação, mas também trabalha no silêncio, porque Ele é o Deus, como foi cantado aqui, Ele está com o controle em suas mãos. Essa mulher tinha essas 10 e no dado momento ela perde uma. Quanto tempo levou para a ficha cair, para ela entender que havia perdido? A Bíblia não entra nesse detalhe, até por se tratar de uma parábola. Mas eu fico imaginando que a maior perda da vida não é quando nós perdemos coisas e nem quando nós perdemos pessoas. E por gentileza, não me interprete mal. Não pense que eu seja ou sou insensível à sua dor pela perda de um ente querido. Não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que a maior perda da vida não é quando nós perdemos amigos, não é quando nós perdemos pessoas, não é quando perdemos relacionamentos, não é quando perdemos cargos, não é quando perdemos dinheiro, mas a maior perda da vida é quando nós nos perdemos com as nossas perdas. Perdemos um carro, por exemplo, e parece que o nosso coração foi junto do motor do carro. Acabou. Acabou a alegria, acabou a esperança, acabou o desejo de glorificar a Deus, não venho mais para a igreja, o momento da ceia para mim torna-se irrelevante, isso não tem mais nenhum significado para a minha vida por conta de uma perda. De acordo com os psicólogos, e temos muitos aqui, falam que nós estamos, às vezes, precisamos velar o nosso morto. O problema é que tem gente que vela o morto a vida inteira, até morrer. E Deus, nessa noite, está dizendo para alguém, chegou a hora de você enterrar o seu defunto, enterrar o seu morto, enterrar a sua perda, porque Jesus, o restituidor da vida, está aqui para nos abençoar. Ela perde a dracma e não houve necessidade de um auxílio externo, de um confronto externo para que ela procurasse a dracma. Não foi o marido dela que disse, meu bem, você perdeu a dracma. Não foram os filhos dela que disseram, mãe, a senhora perdeu a dracma. Não foi o pastor João e a pastora Kátia que foram à casa dela e disseram a ela, irmã, a senhora perdeu a dracma, a senhora não é mais a mesma pessoa. Não foi o confronto externo, foi ela que se deu conta que havia perdido. Porque o maior encontro na vida é quando nós nos encontramos de verdade. Queremos encontrar alguma coisa, um bom emprego, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, queremos encontrar o nosso espaço no corpo de Cristo, tudo isso é muito bom. Mas o maior encontro, o maior achado da vida é quando nós nos encontramos. Aliás, nós até temos ouvido muitas mensagens de pastores pregando contra essa questão de autoajuda. Até chegam a dizer que nós precisamos da ajuda do alto. É verdade, precisamos da ajuda do alto. No púlpito eu não posso ser coach. No culto eu não sou coach, eu sou pregador. O púlpito não é palanque, não é palco para nenhuma atividade desta. É lugar de pregar a palavra de Deus que muda. Mas a própria Bíblia fala de ajuda, de autoajuda. Precisamos nos encontrar
perdidos nessa vida. Precisamos nos encontrar em meio à multidão e saber quem somos, para que Deus nos salvou e para que Deus nos chamou. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus tem um projeto na sua vida. Você crê nisso? Você pode glorificar Jesus comigo? Você dá conta de levantar uma das suas mãos? O mais alto que você der conta, pode ser a direita ou a esquerda. Deus não tem preconceito contra canhoto. Agora, se você der conta de levantar as duas, é melhor, porque desempenha a coluna. Capricha aí no seu louvor. Eu não vou dizer para você o que você tem que falar para Deus. Apenas diga para Ele alguma coisa que vier ao seu coração. Tu és maravilhoso, Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és o Senhor da minha vida, eu te adoro, eu te glorifico. Diga alguma coisa para Ele que seja genuíno, que seja verdadeiro, que venha do profundo da sua alma. Louvado seja o nome de Jesus. Dá para ir mais 10 minutos, pastor João? Dá para ir mais 10 minutinhos aqui? Pode? Quando ela se acha, ela toma uma atitude. Diga comigo, atitude. Irmãos, talvez eu seja um dos pregadores que mais fala, que mais prega. Talvez seria até presunção da minha parte achar isso, mas eu sou um dos muitos pregadores que prega sobre sonhos. A importância que nós devemos ter de sonhar com o melhor de Deus, em que pese o melhor de Deus já veio, que foi na cruz do Calvário, Jesus. Mas tem muita coisa de Deus ainda para a gente. Quem acredita nisso? Muita coisa de Deus chegando aí. Não coloque ponto final, irmão, porque Deus só colocou vírgula. A bênção vai chegar. Eu creio nisso. Mas eu fico às vezes pregando, falando sobre sonhos, e eu me encanto com essas mensagens, porque, pastor Luciano, é necessário sonhar. O problema é que Deus não trabalha e Deus não reage em cima dos nossos sonhos. Deus reage às nossas atitudes. Você pode sonhar, irmão, até cair da cama, que Deus não está nem aí para você. Agora, Deus reage, pastor Noel, às nossas atitudes. A Bíblia diz assim, clama a mim, isso é atitude, clama a mim e eu responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Jesus ensinou dizendo assim, ó, pedi, dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai, pedi e batei. Certo? Tiago fala assim, ó, chegai-vos, olha a atitude, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então nós precisamos de atitude. A atitude está relacionada ao meu caráter. As minhas atitudes refletem o que eu sou. A minha fala reproduz do que está aqui dentro. Porque Jesus ensinou dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que eu ouvi muitos louvores aqui nessa noite. Porque certamente o seu coração está cheio de louvores a Deus. Agora, curiosamente, ela toma uma atitude. Qual a atitude que ela toma? Acender a candeia. Naquela época não tinha lanterna, não tinha lampião. Alguém aí é da época aí da lamparina? Alguém é dessa época? Não, essa você não é não, minha filha. Você está muito nova. Você é da época do LED. Não é nós que estamos já virando o cabo da Boa Esperança. Então, lá na fazenda do meu avô, era lampião. Colocava querosene e outro. Depois que veio o negócio com gás, era uma benção. Não tinha energia elétrica. Naquela época, era a candeia, que era um vaso mais ou menos desse tamanho,
com 2 orifícios, um para colocar o pavio e outro para colocar o combustível, que não era querosene, era azeite. Ela acende a candeia, porque muito embora a casa estivesse escura, mas a candeia tinha azeite, porque sem azeite a lamparina não ilumina. Tem muita gente que tem candeia, tem muita gente que aparece, tem cargo, tem voz, tem eloquência, tem capacidade, mas não tem o essencial para acender a luz, que é o azeite, que representa aqui o Espírito Santo. Não adianta eu falar bem, cantar bem, pregar bem, ensinar bem, pastorear bem, se aqui dentro está faltando azeite. É esse azeite que sara, é esse azeite que cura, é esse azeite que ajuda, é esse azeite que ilumina. Enquanto você não glorificar, eu vou mandar. É esse azeite que faz a diferença. Oh, e como é maravilhoso, irmãos, a gente está num culto cheio do azeite. Primeiro que a gente nem vê a hora passar. A presença de Deus nos encanta. Vale um amém? Vale um glória a Deus? E por final vale um aleluia? Ela acendeu a candeia e aí ela se deparou com outro problema. Aí ela se deu conta que o problema era muito mais profundo. Que quando ela ilumina a casa, ela percebe que a casa está suja. E ela vai varrer a casa para achar a dracma. Ô, irmãos, eu vou terminar por aqui. Uma das maiores dificuldades da nossa vida é tirar os lixos que nós mesmos colocamos debaixo do tapete do nosso coração. E eu não estou aqui com aquele discurso de pecado que você tem que confessar, que o lixo aqui é imoralidade. Eu vim aqui falar de outro tipo de lixo, que são tremendamente tóxicos. Os lixos emocionais, feridas que criaram apenas aquela casquinha. Eu não sei se você já jogou bola, os homens aqui já jogou bola descalço. Algum homem aqui já jogou bola descalço? Irmãos, eu morava na Ceilândia Sul, lá não tinha asfalto. A gente arrancava toco no chute, que não tínhamos quichute. Quichute era para rico. Lembra do quichute? Um cadastro desse tamanho, dava 30 voltas assim na canela e ainda sobrava espaço, era impressionante. Os mais... E o restante, né, que não era tão pobre assim, usava... Não, os que eram mais pobres, compravam, não dava comprar quichute, comprava conga. Conguinha, lembra da conguinha? O que é conga, pastor? Conga, você que é adolescente e jovem, não sabe, conga é um demônio azul do beiço branco. Aquilo produzia um chulé infernal, irmão. Derrapava igual quiabo. Era uma tragédia. Mas o mais impressionante é que a gente conseguia, João, ser feliz de conga. Hoje a pessoa está com Nike, está com iPhone 15, infeliz. Porque não são coisas que proporcionam a nossa felicidade, mas o Cristo vivo e ressurreto que habita em nós. E sabe de uma coisa? Ela vai varrer a casa e retirar todo o lixo. Quantos lixos vão ficando ao longo da nossa existência. E a gente jogava a bola, feria o dedão do pé e com o tempo ia criando assim um cascão. A gente jogava metiolate, né? Na época ardia, hoje não há. E só que parece que todo mundo adivinhava que você estava com o dedão machucado, vinha falar com você e pisava em cima. A casca saía e voltava a sangrar. O problema é que nós nos acostumamos a colocar uma casca. Ei, pastor Lucas, ainda bem que eu estou pregando outra mensagem, porque se fosse a mesma de domingo lá em Campinas, você ia escandalizar.
Mas aí acontece uma coisa aqui, que eu preciso que você entenda. Não adianta meio termos, não adianta maquiar. A ferida está aí, precisa ser sarada, precisa ser curada. O lixo precisa ser tirado, e não é anjo, não é revelação, não é profeta, não é pastor, não é pregador, não é cantor, não é o rei do manto, é você que vai ter que tirar o lixo que está dentro do seu coração. E aqui, com esses 3 minutinhos restantes, eu quero dizer para você que uma experiência que eu compartilhei aqui já tem uns 2 anos. Eu, antes de mudar para Goiânia, fiquei 15 anos lá. O pastor João foi para Sobradinho, eu morava em Sobradinho, e construímos uma casa pequena. E a ardósia, nem sei se existe mais ardósia, mas naquela época ardósia, uma ardósia cinza, muito feia, mas era a mais barata que tinha. E aí eu descobri um negócio para você passar assim no chão, ficava pretinho, mas ficou lindo. Quando o pastor Gesiel Gomes foi pastorear Sobradinho, ele foi almoçar um dia lá em casa, ele disse: pastor, onde é que você comprou esse porcelanato? No primeiro momento eu pensei que ele estava me tirando, mas ele estava falando sério. Eu disse: não, pastor, isso aí é ardósia. Ele disse, olhou assim com o óculos, ardósia é que pobre inventa. Dá para entender? Então eu inventei, descobri esse negócio, pintei, ficou zerado. E aí tinha uma moça que trabalhava lá em casa, ia todos os dias, de segunda a sexta, e ela jogava uma cera líquida e passava um pano, aquilo brilhava, irmão. Brilhava, brilhava, brilhava. Perfeito. E aí eu tive um problema, foi a primeira vez que eu tive que operar do coração, colocar uma válvula mitral. Aliás, eu já fiz 3. Graças a Deus, agora o médico falou para mim: Roberto, está tudo beleza, não precisa mexer mais. Eu disse: graças a Deus. Vou fazer outra cirurgia, mas de menor complexidade. Mas o coração zerou. Aí eu tive que operar. E quando eu operei, o médico cardiologista disse: Roberto, são 60 dias dentro de casa, sem fazer esforço. Sim, senhor. Mas assim, para garantir que não ia ter nenhum problema de recaída, eu fiquei 3. Que é para garantir mesmo que não ia ter necessidade de pegar peso, então 3 meses. E eu estou lá, com 37 dias que eu estou operado, dentro de casa, me deu uma vontade louca de comer pão, com tanta coisa para a gente vontade de comer, irmão. Mas pobre tem cada gosto, eu senti vontade de comer pão. Aí eu fui chamar um rapaz lá, vai lá comprar pão. Aí eu com a mão cheia de moeda, e contando assim as moedas, porque você sabe que passou itinerante, não perdoa moeda. Aí a moeda de R$1 foi para debaixo da geladeira. E eu precisava daquele dinheiro para comprar. Na época o pão custava 10 centavos. Aí eu fui lá com muito jeito, pastor Herbert, apalpando assim. Aí eu senti um papel. Quando eu puxei, era a capa do iogurte També. E eu falei assim: eu tomei esse iogurte 1 mês antes de ir fazer a cirurgia. Eu já estou com 37, então tem mais de 2 meses que esse negócio está aqui debaixo. E aí eu fui lá, tirei a tomada, com as costas, com muito jeito por causa da cirurgia, empurrei a geladeira, tudo pretinho ao redor, perfeito, mas debaixo da geladeira estava cinza, cheio de teias de aranha Amanda. Achei minha moeda lá no meio do lixo. Você nem quer imaginar como é que estava debaixo do fogão. Eu não vim hoje aqui te exortar, eu vim aqui hoje só para te ajudar
a tirar a geladeira do lugar. O lixo precisa ser tirado. Esse momento da ceia é o momento para a gente refletir sobre isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Fique de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração de 2 minutos. E eu gostaria, eu não tenho muito esse hábito, mas eu gostaria, se você tiver desejo, pastor, eu gostaria de ser ministrado. Tem alguns lixos aqui que precisam ser tirados. E eu gostaria de orar com você. E se você desejar de vir aqui à frente, pastor, mas se eu for ir à frente, todo mundo vai, ninguém está olhando você. Nós precisamos fazer a retirada. Eu não tenho tempo para ficar te esperando. Se você quiser, aproveite o momento e venha buscar a sua bênção. Hoje é culto de ceia, culto de milagres. É o culto da ressurreição. É o culto que anunciamos a morte e a ressurreição do nosso mestre. Pastor, mas o senhor está convidando pessoas não evangélicas? Não, estou convidando não evangélicos e crentes. Você que é servo, que é serva, mas talvez essa mágoa que está dentro do seu coração e precisa sair. Você precisa tomar uma atitude hoje. E a primeira dela é vir orar comigo em nome do Senhor Jesus. Vem depressa, aqueles que sentirem no coração. E não fique esperando alguém vir. Não, se você sentiu o desejo, venha logo. Nós vamos orar por você. Nós vamos ministrar a bênção sobre você. Porque o nosso Deus está presente aqui. Pastor Noel, vem aqui à frente ajudar na oração, por favor. Glória a Deus. Pastor Luciano, vem aqui à frente abençoando essas pessoas. Eu sei que há mais vidas aqui, mas é você que decide. É você que tem que tomar a decisão de tirar, de retirar todo e qualquer lixo que esteja intoxicando seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Glória a Deus. Os demais irmãos estendam suas mãos para cá. Peço ao pastor João que estenda suas mãos aqui e os demais pastores estarão orando, impondo as mãos. Quem sabe falta só isso para você ser batizado no Espírito Santo. Quem sabe falta só isso para a sua bênção chegar, para o seu milagre te alcançar. Talvez falte somente isso para que a salvação de Deus entre no seu lar, na sua família, no seu cônjuge. Quem sabe hoje é o dia do seu milagre. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, nós estamos na tua casa, nesta noite maravilhosa, nessa noite de culto, de adoração a Ti, de celebração de ceia, onde os reconhecemos e celebramos a morte e ressurreição do Senhor. Sara as feridas, tanto dos que aqui vieram, quanto daqueles que por alguma razão se intimidaram e não puderam estar aqui à frente. Mas Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Tu és o Deus que faz a obra por completo. E é no nome santo de Jesus que nós oramos pela cura da alma, pela cura interior, pela libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E antes de você assentar-se, se você puder, eu gostaria que você cumprimentasse alguém e dissesse para ele ou para ela: a sua bênção vai chegar. Glória a Deus. Pastor João.